Bom, eh, vou começar um pouco, né, vou começar minha introdução aqui no meu canal. Antes de começar qualquer coisa, deixa eu perguntar uma coisa. Você realmente sabe o que precisa para conseguir o primeiro emprego dos sonhos, né? Porque eu acho que todo mundo, quando começa na área, o primeiro passo é conseguir o primeiro emprego. E muita gente não sabe por onde começar, não sabe por onde ir. E bom, eu vim aqui para ensinar, dar esse macete, né? Para você conseguir realmente entrar na área de tecnologia, conseguir seu primeiro emprego, conseguir se tornar o que você quer ser, um programador. Seja um programador na área dev, back-end, seja front-end, seja na parte DevOps, seja na parte QA, seja na parte, Marcos, eu quero fazer dados. Seja nessa parte que eu vou dar uns conselhos, eu vou dar o que você precisa. Nem todas as áreas eu vou ter o conhecimento abrangente, mas na maioria eu tenho um conhecimento, então eu vou compartilhar um pouco sobre minha história, onde eu comecei, por onde eu comecei. Mas antes de tudo, deixa eu me apresentar. É, eu sou o Marcos, mas todo mundo me conhece como Gold Meta Boy, porque é o nome do meu Instagram, e todo mundo pegou esse nome. Não sei porquê, também acho que não me importa, assim. Mas todo mundo pegou e eu queria um anonimato, então eu vou usar esse nome aqui nesse canal. Então, vou ser bem direto aqui, não tem pra onde correr. Esse canal é feito pra você que tá começando agora, não sabe pra onde tá indo, você é aquele jovem gafanhoto, você é aquele cara do Kung Fu Panda atrás do seu mestre. Bom, esse canal aqui é pra tu, pra você. Eu não sei um português legal, eu não tenho um conhecimento tão vasto, porém, eu sou um cara que conhece o processo. Eu sou aquele cara que já correu atrás, já corri atrás do estágio, já corri atrás do primeiro emprego, já tomei vários nãos, já fiquei perdido. Então, basicamente, eu sou você do futuro, vamos dizer assim. Então, você fala, Marcos, eu vou conseguir tal coisa. Eu provavelmente vou dizer pra você, não sei, depende de você. Porque basicamente é isso que o futuro espera. O futuro depende de você. Eu sei, é triste. Deixa as pessoas tristes, me deixa triste. Quando a gente descobre isso, que o futuro depende de você. Essa parte aqui não tem pra onde correr e é isso que eu quero dizer. Antes de começar tudo, você tem que ter essa noção. Você é o processo. Você que decide se vai mudar, você que decide se vai querer mudar de vida, se vai querer aquele emprego. Então, tá tudo bem. Outra coisa que eu quero começar antes de ir pra segunda parte que eu queria falar, que era a faculdade, existe algo chamado hoje em dia que chama QI. E não é mais. Eita, ficou um aqui. QI. E isso aqui não é mais aquela parte. O Einstein, ou alguém muito inteligente. O que a gente quer dizer por QI é basicamente quem indica. Você vai chegar nos processos, vai chegar na última fase, vai perceber que às vezes tem um carinha sentado que ele vai basicamente conseguir aquele emprego, conseguir aquela vaga porque alguém indicou ele. E é sobre isso. Aqui no Brasil existe, nos outros lugares existem, eu posso afirmar com certeza, eu tenho amigos de outros países que basicamente isso ocorre, quem indica. E é isso, não tem pra onde correr, não tem pra onde ir. E tá tudo bem. Existem, claro, locais que prezam a parte do querer, a parte do aprendizado, a parte do conhecimento, mas, porém, se vocês dois tiverem o mesmo conhecimento e alguém tiver indicado ele, provavelmente a outra pessoa vai conseguir. E é sobre isso. E tá tudo bem. Não tá tudo bem, mas é o que acontece. E. Desculpa! Ai, desculpa. E não tem pra onde correr. Ai, desculpa. Então isso vai ocorrer. E o que a gente pode fazer? Apenas melhorar. Então não tem pra onde correr. Isso vai existir sempre. Você uma hora vai fazer isso pra alguém, vai indicar no seu emprego, vai indicar um colega, enfim.
vai existir isso em todos os locais e tá tudo bem. E a forma de conseguir passar por isso é melhorando. Então, era isso que eu queria falar, sobre um pouco sobre a introdução, sem rodeio, sem nada. Bom, e a segunda parte que eu queria falar era sobre faculdade. Quem entra na área de TI já percebeu que diversas pessoas falam: bom, faculdade é pra trouxa, só vai pra faculdade quem é retardado, não sabe pra onde ir, não sabe estudar sozinho. E talvez eles não estejam errados. Porém, eles podem não estar errados. Porém, é só metade da verdade, né? Porque ninguém te fala o preço disso, de você não fazer a faculdade, de decidir seguir sozinho. Bom, se você seguir sozinho nessa vida, nessa loucura aí da vida, você vai ter algo chamado disciplina. E isso é algo bem difícil, é algo que demanda tempo, demanda esforço, demanda muitas coisas. Então, disciplina é a parte que vai precisar. E é uma disciplina absurda, que todo mundo sabe quem vai pro colégio, todo mundo, a maioria das pessoas aqui deve ter ido pro colégio, sabe que a gente tem um dia de estudar matemática, um dia de estudar português, um dia de estudar, de estudar história. Então, ele causa nossa disciplina. E sem a faculdade, você estudando sozinho, estudando por um curso, estudando por um videoaula, você precisa dessa disciplina. Não vai ter ninguém, não vai ter um cronograma, não vai ter nada, vai ser só você e você. Bom, e isso é algo que você não consegue do nada. Então, cara, se você tá indo por esse caminho que não precisa de faculdade, não precisa seguir um roteiro de estudo, não precisa seguir cadeiras, tá tudo bem, eu respeito. Eu acho que também não quero saber se é por falta de dinheiro, não é. Então, apenas boa sorte. Eu acredito em você, mas você vai precisar de disciplina e outra coisa chamada constância. Constância. Bom, constância ou consistência. Eu sei que só falta no acento aqui, mas você vai precisar disso, disciplina e constância. E principalmente saber o que estudar. O ruim da nossa geração é que a gente tem diversos conteúdos, diversas informações sempre espalhadas, sempre por aí, por causa da IA, por causa do não sei o quê, por causa do guru da internet que chegou com a definição para você conseguir o primeiro emprego, etc. Bom, então você vai precisar dessas duas coisas se quiser estudar sozinho, em casa, sem nada. E outra coisa, você não vai conseguir só vendo vídeos aleatórios no YouTube e falar, pronto, agora eu tenho um conhecimento necessário para conseguir meu primeiro estágio na área. É, bom, eu acho que não vai acontecer desse jeito. Mas se você tiver garra e vontade, talvez faça até um roadmap assim para você seguir, para você tentar, tanto se você tá na faculdade quanto não tá na faculdade, ter esse conhecimento a mais. Bom, a segunda coisa, a maioria dos estágios exige que você esteja na faculdade. Ou seja, você já começa com a porta fechada. E depois que você entra no mercado, eu vou parar um pouco de falar sobre as pessoas que estudam sozinho. Vou falar um pouco sobre mais quando você entra no mercado. Chega um momento que você quer crescer, ganhar mais, mudar de empresa, né? E nessa hora vai te faltar várias coisas. Principalmente a base. Às vezes você vai conseguir fazer um produto onde tem um front-end, um back-end bem estruturado, seja com IA, seja não seja com IA, seja com estruturação, mas vai chegar numa empresa que vai perguntar, bom, pega essa lista e inverta. E você vai apertar, não vai saber para onde ir. Então, vai ter essa disciplina de não estudar mais o que o mercado quer, às vezes a parte mais acadêmica. Então, tá tudo bem. Mas, vou ser também sincero, é, na faculdade você vai ter essa constância, não é só pagar a faculdade que vai ser muito bom, você vai conseguir todas as oportunidades que existem sem estudar, sem fazer muita coisa, só fazendo as cadeiras, as atividades. Então, é isso. Eu só queria dizer que não é impossível crescer sem a faculdade, mas é muito mais difícil que crescer sem a faculdade. Então, para de pensar que a faculdade é dinheiro jogado fora. Se você não tem dinheiro para pagar uma faculdade, tá tudo bem. Você tem de começar de algum lugar
E se você quer começar na área de programação, eu super apoio, eu super acho válido você estudar por fora as coisas, mas você vai ter uma dificuldade a mais, uma barreira. Então, o que eu quero dizer é, você estudando por fora da faculdade, você vai precisar dessas duas coisas. E estudando pela faculdade, você também vai precisar dessas duas coisas. Porém, você vai ter uma certa facilidade, você vai fazer amizades. Amizades é muito mais importante que a gente pensa, porque a gente já chega na parte do QI de novo. Então, fica. Então, não pense que é dinheiro jogado fora se você conseguir fazer uma faculdade fácil. Se você não conseguir, também não tem problema. Tem diversos locais que você consegue entrar na comunidade, falar com pessoas e conseguir talvez até um QI pra você. E tá tudo bem. E nem todo mundo tem essa disciplina de estudar sozinho e tá tudo bem. Você busca de acordo com sua realidade, de acordo com o que você tem. Enfim, vou parar um pouco de falar sobre essa parte de faculdade, que não tem condições. É algo meio polêmico, algo meio até meio chato de falar, mas você tem que acreditar em você mesmo, é só isso que eu quero falar, e ter a disciplina e a constância. Seja na faculdade, seja sem faculdade, então era só isso que eu queria falar. Se eu enrolei um pouco. Bom, a segunda parte que eu queria falar, para não deixar esse vídeo só, como é que eu posso dizer, com besterol, falando sobre faculdade, falando se você deve fazer ou não faculdade, eu queria falar um pouco sobre API REST. Eita, peraí. API REST. Bom, tu vai chegar nesse momento e vai perguntar, Marcos, o que é API REST? Bom, eu vou te contar, mas também vou dizer que eu quero ensinar API REST e DTO. Então, vamos lá. Eita, ficou torto. Pronto. Eu quero ensinar essas duas coisas nesse vídeo. Então, você está chegando agora, você provavelmente não tem a menor ideia o que é isso, API REST. Esse maluco tá inventando o nome, esse maluco tá muito doido, esse maluco é maluco. E tá tudo bem. Então, eu vou tentar falar de uma forma mais simples. Tô comendo. E eu vou gravar meus vídeos do jeito que eu quero. Comendo, não comendo. Vamos pensar no iFood. O iFood, pra quem não sabe, é um aplicativo, é uma empresa de delivery de comida, que basicamente ele tem um botão. Aqui é um botão. Botão quadrado, um retângulo, que você consegue interagir clicando com o dedo, com o mouse. Ele normalmente vai estar escrito algo tipo clique, aperta, login, alguma coisa assim. Então, quando você clica nesse botão, normalmente, por exemplo, aqui é um botão de pedir pedido. Então, quando você clicar ele, vai aparecer seu pedido aqui. Pedido feito, magicamente. E, bom, é isso. Você, como usuário, não precisa saber por que isso aconteceu, como aconteceu, da onde esse clique virou seu pedido, chegou na loja tal, chegou no Burger King, no McDonald's, dessa forma. Então, essa é a primeira parte. Então, não é mágica, né? Tem todo um processo por fora. Mas basicamente, isso é API. E o que é API? Foca na API, depois a gente volta pro DTO. O que é API? API, API. API basicamente é um intermediário. Ela basicamente pega uma informação de um sistema e entrega para outro. Basicamente, é um correio. Você tem sua casa, quer enviar uma mensagem para outra casa e precisa saber como fazer isso. Então a gente utiliza a API. E a API tem várias regras, várias funções, porque se eu mandar uma mensagem, sei lá, em espanhol a outra pessoa que, por exemplo, é um japonês, não vai conseguir interpretar essa mensagem e vai ficar por isso mesmo. Então a API
é basicamente uma entrega, uma comunicação entre dois sistemas. Acho que mais fácil que isso eu não consigo dizer. E o que é API REST? REST basicamente é um padrão. Como eu estava falando anteriormente, se eu converso em português nessa casa e quero mandar uma mensagem para um japonês, a gente tem que escolher uma forma de padronizar essa mensagem. Seja mandando só em português, seja mandando konnichiwa, senpai, algo assim. Então a gente tem de saber para onde a gente quer ir. Então a gente chega nesse problema. E a API REST surgiu basicamente por isso. A API surge como uma forma de a gente conseguir comunicar entre dois lugares, dois sistemas. Por exemplo, quando eu estava falando do iFood. Aqui pode ser sua casa e aqui pode ser o McDonald's. E a gente precisa de alguma forma para fazer essa comunicação. E a API fica nesse meio termo. E a parte REST vem como o, o local que dita essas regras, padroniza essas coisas que a gente vai enviar, de como a gente vai enviar. Por exemplo, se eu quero um hambúrguer, vou escrever burger. Hambúrguer, McDonald's, Burger King, eu tenho de enviar esse burger de uma forma que ele consiga reconhecer. Então, uma das formas é o REST. Então, tudo bem. Aí vem para o problema que existe. Que existe. Então, só recapitulando, a API REST é basicamente como seu sistema conversa com o mundo. Então, bom, você chegou aqui, você já sabe que é uma API. Ainda mais uma API REST. Você ainda não sabe os conceitos, você ainda não sabe o que é, mas está tudo bem. Aí vem outro detalhe que eu tinha falado anteriormente. Marcos, o que raios é o DTO? DTO. DTO basicamente é o Data Transfer Object. Então, Marcos, para que serve isso? Bom, a gente tem um problema muito grande que é basicamente a segurança de dados. Isso é algo que a gente vem pensando. Ela é basicamente um filtro. Para que um filtro? Basicamente, a gente pode pensar, quando a gente faz um login, um cadastro em algum site, a gente tem diversas informações que a gente precisa passar para aquele site. Um que é nosso nome, um que é nosso login e um que é nossa senha. E talvez, sei lá, nossa idade. O sistema, basicamente lá dentro do iFood, como a gente tá falando antes, tem uma caixinha, que essa caixinha tem as informações do Marcos. Marcos. Mas o Marcos, o que é que ele precisa? O Marcos quer comprar um hambúrguer, como a gente tá falando antes. Então a gente tem que enviar as informações do Marcos. Nome, login, senha, idade. E eu vou botar endereço aqui também, esqueci. Bora botar endereço. Ficou meio feio, mas você entendeu. Endereço. Bom, eu te pergunto. Você tá lá no iFood, na caixinha dele. Ups, na casinha deles, assim. Você pergunta pro McDonald's, o que você precisa? Bom, eu preciso do endereço do Marcos, da idade do Marcos, o nome do Marcos e talvez o login. Beleza. Ah, você precisa da senha? Aí o McDonald's pode dizer, preciso. Aí você pensa, bom, pra que o McDonald's precisa da senha do Marcos? Não faz sentido. Não faz sentido, não vou entregar, não quero que ele tenha acesso. E o que a gente faz? A gente faz um filtro. Que basicamente a gente pode chamar de criar outro objeto, outra cápsula com essas informações. Mas agora, o que é que a gente vai ter dentro delas? Teu nome, o login, a idade e o endereço.
Eu te pergunto, cadê a senha? Bom, o McDonald's não precisa saber da senha do Marcos. Não faz sentido. O que é que o McDonald's vai fazer com a minha senha? Nada. Eu não preciso dar pra ele, eu não preciso explicar pra ele o que é. Então, o McDonald's vai receber essa cápsula que vai chamar Marcos DTO, que basicamente é a mesma cápsula, porém sem a senha. Apenas com nome, login, idade e endereço. Informações úteis e necessárias para aquele tipo de comunicação que a gente está falando, que é a API. Ou seja, dentro da API, deixa eu pegar aqui. Pegar aqui. Vai dar certo aqui, pessoal. Ver como. Pera, pegar essa parte, vamos ver pra cá. Pronto, perfeito. Como a gente estava conversando antes, a comunicação entre o iFood, você, né, no caso, você, o iFood e o Mac vai funcionar por via de API. E tá tudo bem, a API REST que a gente tinha falado antes, seja qual API eles usem, não importa. Mas basicamente você tem que saber que a API é o local de comunicação, que você passa informações de um objeto para outro, de um local para o outro. E a API REST é basicamente a configuração que a gente escolheu, que é a REST. Ah, Marcos, é uma API REST detalhadamente. Bom, eu não vou ensinar esse vídeo, porque esse vídeo é apenas de introdução, senão ficaria muito grande. E outra coisa é o DTO. O DTO é uma parte muito importante para você entender de que certas coisas você não precisa passar. Que basicamente isso vai prezar tanto pela segurança quanto pela consistência de dados. Então, uma das coisas que realmente pede nos estágios, e normalmente a pessoa não sabe disso até chegar num certo ponto, tanto de experiência de mercado quanto de conhecimento, é o DTO. Você vai chegar em várias pessoas, talvez até do sexto, sétimo semestre, que não sabe que raios é um DTO. Mas você agora sabe. DTO é um filtro que a gente utiliza para não passar todas as informações por API. Pronto, basicamente isso. Isso aqui tu já sai na frente. Ele basicamente define o que pode sair da sua API ou não. Em vez de você mandar tudo, você cria um objeto, um novo objeto, que aqui é a API Marcos DTO, que apenas tem um nome, login, a idade e o endereço. Não precisa da minha senha. Para que raios do McDonald's precisa da minha senha? Ou seja, eu já não me importo de passar dados. Eu já não importo dados sensíveis para o Mac. Já não viram bagunça, não exponho, não fica uma falha de segurança. Então, quando você quer o seu código mais organizado, mais profissional, mais seguro, o DTO é a diferença. É basicamente um ponto que diferencia alguém pronto realmente para o mercado. Talvez se você chegar com essa noção de DTO, talvez você já consiga sair bem na frente dos seus candidatos, mostrando que você sabe o que é um DTO. Então, era só isso que eu queria dizer. API, todo mundo tem que saber o que é uma API, ainda mais API REST, mas DTO muitas pessoas sabem, não sabem, e tanto na faculdade você acaba não vendo essa parte de DTO. Então, fica aí esse conhecimento. Vale a pena dar uma revisada, vale a pena estudar mais sobre isso, sobre DTO. Então, só recapitulando, né? O que é que a gente aprendeu? A gente aprendeu sobre eita, API REST e DTO. Uma é comunicação, uma é comunicação e outra é controle de dados. Então, se você já souber essas duas coisas, você já sai bem na frente dos seus candidatos. Talvez nem o QI ajude eles se eles não souberem o que é isso, se você souber. Bom, era isso que eu queria falar no vídeo. É,
O que eu queria chegar é que basicamente tudo que eu falei é baseado na minha vivência. Você pode ter outra realidade, tá tudo bem. Mas uma coisa é certa, em algum momento você vai bater em uma barreira, seja financeira, seja acadêmica, seja o que for. Não importa onde você esteja, esteja na faculdade, não esteja na faculdade. Enfim, e a única coisa que você pode fazer para passar disso é o estudo, não tem pra onde correr, não tem, não tem QI, não tem pai, mãe que ajude, você tem de estudar, você tem de correr atrás. Então não é só fazer faculdade, também não é só fazer curso, você também precisa querer. E é aquele negócio que eu vou falar novamente. Você é seu futuro. Ou seja, você agora é o que determina seu futuro e tá tudo bem. E às vezes você não sabe disso. Então, se você quer um futuro melhor, você agora tem de conseguir esse futuro. Então era só isso que eu queria falar no vídeo. Basicamente você precisa de querer. Então, eu vou continuar gravando os vídeos, vou continuar falando um pouco de como conseguir meu primeiro estágio, como conseguir meu primeiro emprego, como eu faço para sair desse limbo de não saber o que eu quero, não saber para onde eu vou. Então, vou ensinar para vocês, vou estar fazendo roadmaps, vou estar ensinando conteúdo também. Um conteúdo que eu quero passar para vocês é sobre esse livro aqui. Eu provavelmente vou fazer uma série sobre esse livro aqui, fazendo uma playlist de todos os capítulos, passando por ele, que é o Java, Use a Cabeça, um guia de guia do aprendiz para programação no mundo real. Então, eu provavelmente vou fazer vídeos, playlist com isso, mas era isso que eu queria falar. Então, obrigado, se ficou até aqui. Se viu de algo esse conhecimento aqui, talvez não tenha servido, talvez sim, talvez não. Mas esse canal basicamente vai ser para ajudar você. Vou ensinar como você faz um LaTeX, como você faz um currículo legal, para você não chegar com os currículos verdes que o recrutador vai ver e dizer: Meu Deus, esse cara aqui tá indo para a primeira entrevista dele, não tá legal o currículo dele, não tá mostrando que ele sabe. Então, era só isso que ia falar nesse vídeo. Então, se você gostou, faz sentido, se inscreve no canal, diga o que é que você achou, o que é que você não achou, escreve um comentário. Eu vou fazer diversos vídeos iguais a esse, ou parecidos, mais técnicos ou não técnicos, porque eu vou trazer exatamente o que ninguém te conta sobre o mercado de tecnologia. E não aquele cara assim, nossa, eu vou te contar o futuro. Não, eu vou te contar como você dá o seu primeiro passo e conseguir entrar na área. Então, era só isso que eu tinha que falar. E, é, valeu.